Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical. E a nossa aula hoje é sobre microfones. Hoje é uma aula sobre conhecimentos gerais a respeito de microfones, tá? Como a gente disse, o propósito do curso é a gente ir do básico até a parte mais avançada. Então a gente vai ter ainda uma aula sobre padrões de microfonação, né? Como posicionar o microfone, quais as técnicas de captação para cada instrumento, para cada elemento da produção musical. Mas hoje é uma aula um pouco mais fácil, tá? É sobre aspectos gerais a respeito dos microfones. Bom, para começar, qual é a importância, a relevância dos microfones em produção musical? A gente viu na nossa primeira aula a respeito do caminho do sinal que o microfone e o pré-amplificador são os dois elementos que mais alteram, que mais têm relevância na qualidade final do nosso áudio, tá? Por quê? O microfone, pessoal, ele é como se fosse o nosso ouvido dentro da sala de gravação. A gente posiciona o microfone lá dentro como se fosse nosso próprio ouvido. E o que a gente quer é que aquilo que esteja sendo tocado dentro da sala soe da maneira mais fiel possível quando entrar pela nossa placa de som, nosso pré-amplificador, nosso conversor digital e vem parar aqui no nosso software, tá? Então a gente quer que aquele som que esteja ali dentro da sala seja traduzido da forma mais fiel possível para o nosso software de gravação, tá? Então é o seguinte, pessoal, quanto melhor é o microfone, mais fiel ele vai ser ao timbre original que está sendo tocado ali dentro, tá? Essa história de que a minha voz não é muito boa, mas se eu usar ali um microfone de 15 mil reais, né, um Neumann 187, o melhor microfone do mundo, a minha voz vai soar como se fosse a voz do Andrea Bocelli. Não. O melhor microfone do mundo só vai evidenciar o quanto a sua voz, infelizmente, não é boa, tá? Quanto melhor um microfone é, mais fiel ele é ao som original. Então, na hora de escolher um microfone, pessoal, o que a gente quer é escolher um microfone adequado, tá? Então, os modelos de microfone que são custo-benefício, eu já indiquei para vocês ali dentro do nosso resumo, né? Na aula de equipamentos. Hoje a gente vai aprender qual classe de microfones que a gente deve escolher para cada ocasião, o que a gente leva em conta na hora de escolher o microfone e quais os prós e contras de cada um deles dentro do propósito de gravação que a gente tem em mente, tá? Bom, então vamos começar a aula. O primeiro tipo de microfone que nós temos, pessoal, é o microfone dinâmico, tá? Esse aqui com a cápsula mesmo que você conhece já dos palcos ao vivo, tá? Inclusive esse daqui é o Shure SM58, tá? Que é o modelo de microfone dinâmico mais comum que existe, tá? Você deve ter visto já em palcos, em igrejas, em casas de show, em teatros. Esse aqui é um microfone dinâmico, pessoal. O microfone dinâmico é o microfone que a gente mais usa ao vivo, tá? Então tá aqui as características dele. São os microfones mais comuns, tá? Eles também suportam uma maior carga de pressão em relação aos outros tipos, tá? Eles são menos sensíveis que os condensadores, que são os microfones que a gente só usa em estúdio, né? E também eles têm a captação um pouco mais fechada, tá? Então a gente usa os dinâmicos, pessoal, ao vivo, né? Em todos os elementos, mas em estúdio a gente busca utilizar os dinâmicos também em elementos de alta pressão, por exemplo, caixa de bateria, bumbo da bateria, os tons da bateria, amplificadores de guitarra, amplificadores de contrabaixo, vocais mais agressivos, hard rock, metal, punk rock, e também em situações ao vivo, porque usar condensadores ao vivo não dá muito certo, depois a gente explica por quê, tá? Então os microfones dinâmicos, pessoal, eles têm essa característica de você ter uma versatilidade quando você está buscando captar mais pressão, mais força, mais impacto, tá? Como eles são menos sensíveis que os microfones de estúdio, não tem problema a gente colocar eles na boca da caixa de bateria, no furo ali do bumbo, na frente do amplificador de guitarra, do amplificador de baixo, porque eles aguentam mesmo a pressão, tá?
Eles são menos sensíveis porque para eles começarem a funcionar, você tem que chegar assim com a boca bem perto, né? Você tem que tá bem perto assim da sua boca para você começar a falar, né? E todo mundo fala ei, som, né? Para ver se o microfone tá funcionando. Então eles são bem menos sensíveis. E isso daqui, ó, captação mais fechada, pessoal, isso aqui se refere a timbre, refere a frequências, tá? Então, em comparação com o microfone condensador, o microfone dinâmico ele vai captar menos graves e não vai captar tantos agudos quanto o condensador. Ele vai ter um som um pouco mais médio, por isso que a gente chama de um som mais fechado. Tá? Então ele vai se dar bem ali no médio grave, no médio agudo, mas ele não vai se dar muito bem ali no brilho, né? No super agudo e nem no subgrave, tá bom? Isso não quer dizer que ele seja pior que o condensador, tá? Pelo contrário, a diferença entre o dinâmico e o condensador não é que um é bom e o outro não é. É em qual situação a gente vai escolher cada um para ser usado no seu máximo potencial. Já já a gente conversa sobre isso, tá? Então esse aqui é o microfone dinâmico. Esse aqui, pessoal, é o microfone condensador padrão de estúdio que você conhece, né? Esse formatinho clássico aqui de microfone de estúdio. Então olha só, os condensadores, eles têm alta sensibilidade. Ou seja, se eu posicionar o microfone condensador no canto da sala e eu for lá no outro canto e começar a assoviar ou sussurrar, é bem provável que esse microfone condensador vai começar a captar minha voz, tá? Ele vai conseguir captar minha voz. Já o microfone dinâmico, se eu colocar ele aqui e eu for lá no canto da sala e começar a falar, esse microfone não vai captar nada. Porque o mecanismo aqui de gerar som, pessoal, dentro do microfone condensador, é muito mais sensível. Eu não vou aqui explicar para vocês como funciona o diafragma, a bobina elétrica, porque isso aqui vocês podem pesquisar depois, ver um monte de vídeo no YouTube, tá? Tem um funcionamento muito interessante aqui dentro. O diafragma aqui dentro do microfone condensador, ele vibra de forma muito mais sensível que a bobina aqui do microfone dinâmico. Por isso que ele é muito mais sensível ao som ambiente, tá? A explicação técnica depois a gente pode conversar sobre isso, mas hoje eu não vou tomar tempo de vocês com isso. Esse microfone aqui, pessoal, o condensador, ele é tão sensível que sempre que a gente utiliza ele, a gente tem que utilizar aqui, ó, o pop filter, está escrito aqui, né, pop filter, que é essa telinha aqui que fica na frente do microfone. Para que serve essa telinha? É para proteger o microfone do cuspe do cantor. Também, né, também acaba tendo essa função. Mas o maior uso dessa telinha, pessoal, é proteger a cápsula do microfone de sons muito fortes, tá? Muito agressivos. E nem precisa ser um som altíssimo. Por exemplo, quando um cantor vai cantar, ele vai falar uma palavra tipo problema. As letras P's e B's do nosso alfabeto, elas possuem uma emissão de ar muito forte na boca, tá? E se você falar um P ou um B na frente do microfone condensador, ele vai fazer um puff, puff, tá? Esse som mesmo que você está ouvindo aqui, ó, puff, puff. Tá? Então, essa telinha aqui protege a cápsula do microfone quando a gente vai gravar um vocal, e essa emissão de ar tão forte do P e do B acaba passando aqui pela telinha, é filtrada e não chega à cápsula do microfone. Por isso que ele é um pop filter. Ele vai filtrar esses pops que o vocal pode produzir ao emitir essas consoantes como P's e B's. Tá certo? É por isso que a gente usa essa telinha aqui. Eu posso gravar sem essa telinha? Pode, mas você vai correr o risco de ter esses pops durante a sua gravação. Eu posso fazer com meia calça essa telinha aqui? Pode. Como eu falei lá na audioacústica, se você não se importar com o fator estético, você pode ter soluções muito baratas para o áudio, né? Tem muita gente que coloca uma meia calça aqui num araminho e usa como pop filter. Mas, pessoal, você pode comprar isso aqui por R$30 na internet, tá? Então, economiza aí a pizza do final de semana e compra um negocinho bonitinho, tá? Outra coisa, estão vendo essa armação aqui onde o microfone está colocado? Né? Isso aqui, pessoal, se chama shock mount, tá? Ou spider mount, né? Porque lembra uma aranha. Por que esse microfone aqui tem um shock mount? E aqui, ó, o microfone dinâmico está só colocado num cachimbo aqui no pedestal, né?
De novo, o dinâmico, ele é menos sensível. Já o condensador, ele tem uma alta sensibilidade. Então é possível que até mesmo as vibrações do chão, no som, possam caminhar pelo pedestal e chegar ao microfone. Então essa armação aqui, que é o shock mount, ela fornece aqui uma estabilidade para o microfone, mesmo se o chão vibrar ou se o pedestal ressonar durante a gravação, isso não vai ser transferido para o microfone e ele não vai ter o perigo de captar essa ressonância do pedestal, tá? De tão sensível que o microfone condensador é, tá bom? Então você pode perceber que para a gente utilizar o microfone condensador, a gente precisa de um ambiente altamente controlado por causa da sua alta sensibilidade, correto? Esse aqui é um contra dele, né? Ele é muito sensível, não dá pra gente usar num palco cheio de barulho, cheio de vazamento de bateria aqui atrás, guitarra e gente pisando no palco, e palco vibrando, e cheio de retorno aqui do lado. Então não dá. Ao vivo tem que ser o dinâmico. Mas em estúdio, a gente pode ter um ambiente mais controlado e usar a sensibilidade do microfone condensador a nosso favor, né? Então por isso o condensador, ele é rico em detalhes. Então, quando a gente coloca o microfone condensador num instrumento acústico, a gente consegue captar todas as vibrações, ressonâncias, os harmônicos, tudo aquilo que o instrumento ou o vocal tem a oferecer, o microfone condensador vai captar com uma riqueza enorme de detalhes. E o condensador também tem uma captação mais abrangente nos graves e agudos, tá? Isso quer dizer que se eu gravar um vocal com um microfone dinâmico, não quer dizer que vai ficar ruim. Mas se eu gravar o mesmo vocal com o microfone condensador, provavelmente eu vou perceber que eu ganhei mais informação lá na região dos graves e eu consigo ouvir aquele agudinho da voz, aquele brilho, aquele ar da voz lá nas regiões mais altas do equalizador, tá? Se você ainda hoje não sabe diferenciar isso, não se preocupe. Uma das maiores vantagens do curso é criar nos participantes um ouvido crítico. Então, durante as aulas de edição e mixagem do som, você vai perceber que você vai começar a ouvir frequências que antes você nem sabia que estava lá, ou você ouvia e não sabia nem discernir essas frequências, tá? Então, você vai criar esse ouvido crítico mais apto a perceber essas mudanças de frequência, tá bom? Para esse microfone aqui funcionar da maneira correta, pessoal, ele precisa de um Phantom Power, tá? O que é um Phantom Power? Esse microfone só funciona se ele estiver energizado. O dinâmico não, você pluga ele lá na mesa de som, na sua placa de som, em qualquer lugar, ele já está funcionando, né? Agora, o condensador, por ter um mecanismo tão sensível, ele precisa de energia. Na sua placa de som, provavelmente vai ter um botão lá, ou na sua mesa de som, escrito Phantom Power, ou assim também, mais 48V. Quando você aperta esse botão na sua placa ou na sua mesa, a placa ou a mesa enviam energia elétrica através do cabo que chega até o microfone, energizando-o e deixando-o apto a começar a gravar, tá? Lembra que lá na aula eu falei para vocês, na primeira aula, sobre caminho do sinal, que o microfone ele é um transdutor. Ele transforma a energia do som aqui na sala, né, em energia elétrica que vai do cabo até o pré-amplificador. Então, para ele ganhar energia, para funcionar, a energia faz o caminho inverso. Ela sai da sua placa, né, que está ligada na tomada de energia, e essa energia vem da sua placa para o microfone, deixando ele assim ligado e funcionando. Até alguns condensadores, eles podem funcionar a pilha, tá? Mas eu não indico muito, pessoal, porque você ficar dependendo de pilha é complicado, né? Vai que acaba a pilha no meio da gravação, tem que carregar, tem que trocar. Nada mais prático do que plugar o microfone na sua placa, ligar o botãozinho de Phantom Power e pronto. O seu microfone já está pronto para funcionar e gravar com riqueza extrema de detalhes. Então, pessoal, a gente costuma utilizar o condensador em estúdio onde? Em voz, em violões, pratos de bateria, piano, quando a gente grava piano acústico, instrumentos de corda como violino, viola, violoncelo, instrumentos de sopro como sax, trompete, flauta doce, clarinete, etc. Tá? Ele é um microfone perfeito quando você quer captar todas as sutilezas do áudio que você está gravando.
Então essas, pessoal, são as principais diferenças entre os microfones dinâmicos e condensadores. E os dinâmicos e condensadores são as duas categorias principais de microfones que nós temos à disposição para usar, tanto ao vivo quanto em estúdio, tá? Agora vem o seguinte, então, bom, eu entendi o que é o microfone dinâmico e entendi o que é o microfone condensador. Como que eu sei como escolher entre eles, tá? Como que eu vou saber quando escolher cada um? Porque no áudio, pessoal, não existem regras absolutas, tá? Então aqui eu marquei para você, ó, que o dinâmico a gente usa em caixa, bumbo, tons, amps, vocais agressivos, tal. E o condensador, voz, violão, pratos, pianos, instrumentos de corda, sopro, etc. Mas assim, pessoal, não existe regra absoluta, tá? Não tem um livrinho de normas para a gente seguir. Cada caso é um caso, cada gravação é diferente, cada performance é diferente, cada músico, cada instrumento. Então, eu criei aqui no curso para explicar para os alunos uma metodologia bem simples para você saber quando você vai poder utilizar um dinâmico e quando você vai poder utilizar um microfone condensador, tá? E isso tem a ver, pessoal, com isso daqui, ó, transiente. Você sabe o que é um transiente? Se não sabe, ótimo, que é para isso que você está fazendo o curso, né? É porque você realmente não sabe, tá? Transiente, pessoal, é esse pico aqui que nós temos cada vez que o som é tocado, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui uma figura no software de gravação e aqui a gente tem o canal da caixa, né? E aqui embaixo tem o canal do bumbo. Então, aqui a gente tem a representação da gravação, né? Aqui tem 3 toques da caixa e aqui tem 5 toques do bumbo. Quando a gente grava caixa e bumbo, é assim que eles aparecem para a gente no software de gravação. A gente vai ver isso mais para frente. Você pode perceber aqui melhor, até melhor no bumbo, ó, que vamos pegar essa tocada aqui, né? Isso aqui seria um tum do bumbo, né? Então esse bumbo estaria fazendo assim, ó, tum, 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 né? Vamos pegar isso aqui, ó, essa tocada do bumbo. Vocês estão vendo que o som ele faz um pico mais forte e depois a gente tem aqui o resto do timbre do bumbo, correto? Da mesma forma que na caixa, ó, a gente tem um pico mais forte e depois o som da caixa soando, correto? Esse pico mais forte aqui, pessoal, tá? É o transiente, tá bom? É o ataque dos sons. Então, cada som, pessoal, tem um transiente diferente, né? Aqui o bumbo tem esse transiente forte, porque é um instrumento percussivo. A caixa aqui também tem um transiente forte, né? Porque a caixa, quando a baqueta bate ali na pele, gera esse pico enorme. Agora, e se fosse um violão? O transiente do violão é quando a palheta toca nas cordas do violão, né? E antes da gente ouvir aquele trão das cordas, a gente ouve aquele né? Da palheta batendo nas cordas do violão. Se fosse um violino, o transiente do violino é quando o arco, né, do violino bate na corda do violino antes da gente ouvir o som. A gente ouve aquele arranhado do arco na corda bem rapidinho, né? Por quê? Aquilo é o transiente que vem, é o ataque do som antes da gente ouvir o som completo desse elemento. Então, pessoal, cada instrumento, cada vocal tem um transiente diferente. Então, a gente pode deduzir que o transiente da caixa, né, ele é mais explosivo que o transiente do violão, correto? A gente pode deduzir que o transiente do bumbo é mais forte que o transiente da voz, por exemplo. A gente também pode dizer que o transiente de uma guitarra amplificada, né, com bastante distorção, é um transiente mais forte do que o transiente de uma flauta transversal, por exemplo, né, que está sendo tocada ali, soprando bem suave. Então a gente tem diversos tipos de transiente, desde os mais duros, né, mais fortes, como bumbo e caixa, né, até os transientes mais macios, como voz, violão, um instrumento de sopro, um violino. Então, geralmente é assim, pessoal. Quando a gente quer captar a pressão de um elemento, que tem um transiente mais duro, né, mais forte, mais explosivo, a gente vai escolher um microfone dinâmico. Quando a gente quer captar
um transiente mais macio, né? Um instrumento que tem um transiente mais macio, e a gente está focado mais nos detalhes desse elemento, desse instrumento, a gente vai trabalhar com o microfone condensador, tá? É por isso que eu coloquei aquela listinha lá anterior, porque geralmente, por exemplo, a gente vai captar um violão. A gente está preocupado em captar os detalhes do violão, né? Violão não tem pressão, a gente não tem que captar pressão do violão. A gente tá preocupado com os detalhes, por isso a gente vai usar o condensador. Agora, quando eu vou captar uma guitarra distorcida, eu não estou tão focado assim nos detalhes, né? Na sutileza do som da guitarra. Eu quero captar a pressão do meu amplificador, com aquele time de guitarra mais forte. Então, eu vou escolher o microfone dinâmico. Então, sempre quando você for iniciar uma gravação, você pode pensar assim, tá, o que eu quero aqui? Eu quero captar pressão ou eu quero captar detalhe? Se for pressão, é o microfone dinâmico que você vai escolher. Se for detalhes, é o microfone condensador. Ah, Samuel, mas olha, eu só tenho um microfone dinâmico. Eu posso trabalhar? Claro que pode, tá? Tem excelentes gravações onde o pessoal utilizou o microfone dinâmico para tudo. Dá certo. Ah, Samuel, eu só tenho um microfone condensador. Eu posso gravar elementos de pressão? Pode também, tá? Como eu disse no áudio, não tem regras absolutas e pode ser que você tenha um ótimo resultado. Porém, eu estou aqui para explicar para vocês que se vocês tiverem os dois microfones, né, tanto dinâmico quanto condensador, vocês vão ter uma versatilidade maior na hora de gravar e com certeza vocês vão ter resultados melhores se vocês utilizarem o microfone adequado para cada situação, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, nós temos um microfone condensador captando um violão, né? Por que a gente vai escolher o microfone condensador para captar o violão? Porque a gente quer detalhes. Tá, que detalhes são esses? A gente quer captar, pessoal, a ressonância do corpo do violão, o brilho das cordas do violão, o ruidinho da palheta batendo nas cordas, os harmônicos das cordas sendo formadas pelas combinações de acordes e pelo entrosamento das cordas, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, esses detalhes, é o que formam aquele som acústico gostoso de violão, que você sabe qual que é, né? Você coloca os fones de ouvido, vai ouvir um sonzinho bem acústico gostoso, é aquele som tradicional de violão. Ah, então quer dizer que se eu gravar com dinâmico aqui vai ficar ruim. Não vai ficar ruim, tá? Dá para gravar violão com dinâmico e soa bem, porém um condensador, na maioria das vezes, vai te entregar muito mais informação aqui desses detalhes do que um microfone dinâmico, tá? Essa é a verdade. Agora olha só, aqui a gente vai captar um cubo de guitarra, um ampli de guitarra, né? Estamos aqui com o nosso SM57, que é um microfone dinâmico padrão para estúdio. Aqui, pessoal, não estou preocupado com ressonância, brilho das cordas, ruído da palheta, harmônicos. Não, eu quero captar a pressão do amplificador. Eu quero aquele som mais fechado, um pouco mais agressivo. Eu quero ouvir os transientes da guitarra com mais ataque. Então, por isso, o dinâmico vai se dar muito bem, porque ele é menos sensível. Então, ele consegue lidar melhor com o ambiente de alta pressão. Agora, aqui no violão, né, eu não tenho pressão. O violão não é um instrumento de pressão, é um instrumento de sutileza, de detalhes, né, de um som um pouco mais elegante. Então a gente vai se voltar para o uso do condensador. É com essa lógica, pessoal, que a gente vai construindo o uso de equipamentos dentro do estúdio. Tá? É assim que a gente vai fazendo as escolhas. E no começo, se você quiser, você também, se você tiver a sorte de ter tanto microfone condensador quanto um microfone dinâmico à disposição, você pode, por exemplo, utilizar os dois para gravar o violão. Eu já fiz muito isso no começo, né? Utilizar tanto o condensador quanto o dinâmico ao mesmo tempo. Você abre duas pistas ali no seu software, começa a gravar. E depois, na hora da mixagem, você escolhe qual você acha melhor. Eu parei de fazer isso porque 99,9% das vezes o microfone condensador se dava melhor para o violão do que o dinâmico, tá? Agora, em guitarra é diferente. Antigamente eu também gravava o ampli de guitarra com dois microfones, um dinâmico e um condensador, para eu poder depois comparar e escolher qual que eu quero que vai ficar para a etapa da mixagem. Mas daí eu me convenci que 99,9% das vezes
o microfone dinâmico me entregava uma qualidade muito melhor para eu trabalhar com amplificadores de guitarra, tá? Então, é simples, pessoal. É só manter essa lógica entre pressão e detalhes que você nunca vai ficar na mão ou inseguro na hora de escolher o microfone correto, tá bom? Aqui também, pessoal, vai uma dica muito importante, tá? Entre os microfones dinâmicos e condensadores, a gente também tem vários tamanhos de cápsulas, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é um Shure PG81. Tá? Ele tem um tamanho de microfone dinâmico, não é verdade? Ele tem a aparência de microfone dinâmico, mas ele é um microfone condensador, tá? Ele é do tipo palito ou pencil mic, né? Microfone tipo lápis, que a gente chama, ou SDC, que é um Small Diafragma Condensador, né? Condensador de diafragma pequeno. Mas ele é um condensador. E aqui do lado está o AT2020, que é um dos microfones que eu recomendei para vocês também no custo-benefício de microfone condensador, tá? Então, olha, tanto o AT2020 quanto o PG81, eles são microfones condensadores, tá? Os dois têm aqui, ó, os dois têm alta sensibilidade, são ricos em detalhes, uma captação mais abrangente nos graves e agudos. Os dois precisam de Phantom Power para funcionar e os dois são altamente recomendados para casos onde a gente quer essa precisão dos detalhes, das sutilezas, tá? Então, por que a gente tem vários tamanhos de cápsulas? O tamanho da cápsula, pessoal, tá? A cápsula é essa daqui, essa pontinha aqui, ó. O PG81 ele é um condensador de cápsula pequena. Já o AT2020 é um condensador de cápsula grande, né? Cápsula padrão. O tamanho da cápsula, pessoal, interfere no tipo de resposta que a gente vai ter a graves, médios e agudos. O PG81, por exemplo, ele é um microfone condensador super sensível, rico em detalhes, porém, pelo fato dele ter a cápsula um pouco menor que o AT2020, ele vai ter uma captação um pouco mais aguda, um pouco mais brilhante e não vai captar tantos graves quanto o AT2020 consegue, tá? Por isso que o PG81 aqui no estúdio, eu utilizo ele para gravar chimbal e pratos de bateria, que são elementos mais agudos mesmo, que eu não dependo nada dos graves, nem de chimbal, nem dos pratos de bateria, porque ele não tem grave, né? E o AT2020, de cápsula grande, é um condensador que a gente poderia usar para gravar todo o resto, tá? Então, quanto maior a cápsula de um microfone, mais graves ele consegue captar, tá? Ou a gente pode dizer, quanto maior a cápsula de um microfone, melhor ele vai responder nas frequências mais graves de um instrumento na hora da captação, tá? Aqui também, pessoal, nós temos dois microfones dinâmicos, tá? Aqui a gente tem o SM57, que é o microfone dinâmico padrão, né, que a gente está sempre falando. E aqui do lado a gente tem o PG52, que é o microfone de bumbo que vem no kit de microfones da Shure, tá? É o que eu uso aqui para bumbo no estúdio e soa muito bem. Olha só, tanto o SM57 quanto o PG52 são microfones dinâmicos, são microfones que aguentam altas cargas de pressão. Os dois têm aquela captação mais fechada que eu falei no começo, né, de uma captação mais média em relação aos condensadores, né? Mas por que a gente tem um microfone dinâmico com essa cápsula mais pequena e esse microfone dinâmico com a cápsula muito maior? Quanto maior a cápsula de um microfone, melhor ele vai responder nos graves. É por isso que esse microfone aqui, ó, o PG52 da Shure, ele é feito especialmente para o bumbo, tá? Porque ele tem uma cápsula maior, ele consegue captar mais graves que o SM57. Tem muitos produtores que utilizam o SM57 como microfone de bumbo e tem excelentes resultados, tá bom? Se você usar um dinâmico de cápsula pequena para gravar o bumbo, você vai ter um bom resultado. Porém, você vai ter um resultado melhor ainda se você utilizar no bumbo, por exemplo, um microfone de cápsula larga, tá? Só um detalhe, esses microfones dinâmicos de cápsula larga, pessoal, como o PG52 da Shure, ou o AKG 112, tá? D112 também da AKG para captar bumbo,
ou o Shure Beta 91, que também é para bumbo. Eles têm essa cápsula maior, porém eles tendem a não ser versáteis, tá? Eles vão funcionar na maioria das vezes para o bumbo. Se você tentar captar um violoncelo que é grave, ou um amplificador de contrabaixo, por exemplo, ele vai embolar, não vai dar certo. Então, geralmente, esses dinâmicos de cápsula mais larga são para o bumbo ou o surdo, tá? Da bateria, para você ter um som mais grave mesmo. Agora, os dinâmicos com a cápsula menor são mais versáteis para amp de guitarra, amp de contrabaixo, caixa, tons, etc. Tá bom? E nos condensadores a mesma coisa. Quanto maior a cápsula, mais graves ele vai captar, tá bom? Só que tanto esse microfone de cápsula larga, condensador, quanto esse dinâmico de cápsula larga, se a gente fosse escolher um deles para o bumbo, a gente escolheria o dinâmico, porque ele lida melhor com alta pressão e não é tão sensível. A gente pode botar ele lá dentro do bumbo para ele captar o kick do bumbo mesmo, tá? As pisadas do batera, que não vai ter problema nenhum. Já o condensador dentro do bumbo, ele vai ficar um pouco perdido com tanta pressão ali dentro. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui a questão do tamanho das cápsulas, tá? Aqui, ó, a gente tem uma curiosidade, tá? Como eu falei para vocês, no áudio a gente não tem regras absolutas, tá? Então, se alguém me perguntasse assim, Samuel, o que você usa em estúdio para captar caixa? Microfone dinâmico ou condensador? A minha resposta seria, como que essa caixa vai ser tocada? Que estilo que é? Né? Como que é o músico? Porque, pessoal, uma caixa de rock padrão, né? Pop rock, sertanejo, hard rock, qualquer elemento, tá? Qualquer estilo. Uma caixa tocada com baqueta, tocada forte, a minha resposta padrão é, eu vou colocar o microfone dinâmico, né? Com certeza o meu SM57, né? Angulado assim, pertinho, a gente vai ver a posição em outras aulas. Mas eu vou usar um microfone dinâmico na caixa e pronto, suficiente. Agora, se eu for gravar um jazz, uma bossa nova, tá? Um estilo mais light, mais clássico, e o baterista for usar uma vassourinha assim, por exemplo, ó, o microfone dinâmico ele vai ficar um pouco mais limitado, porque aqui, ó, eu não quero captar pressão, né? Aqui, ó, se a gente for tocar com baqueta, né, uma música padrão, eu quero captar a pressão da caixa, então eu vou utilizar o microfone dinâmico. Agora aqui nesse caso, com a vassourinha, aqui não tem pressão, né, pessoal? Aqui não tem força. O transiente aqui não é forte. Aqui o que a gente tem? A gente quer captar os detalhes daquele... né? Os detalhes da vassourinha, né? A sutileza do som entre essas bordinhas de aço aqui, arranhando a superfície aqui da caixa. Então a gente vai posicionar o microfone condensador. Nessa foto a gente tem um condensador e tem um dinâmico, né? Porque provavelmente o produtor gravou com os dois para na hora da mixagem escolher qual dos dois ele acha melhor. Mas provavelmente ele vai utilizar o som do microfone condensador, tá? Porque nesse caso aqui, para esse timbre um pouco mais brilhante, mais sutil, mais suave, o microfone condensador é melhor. Agora, se fosse entrar com baqueta, né, uma música padrão, o dinâmico para captar a pressão é muito melhor. Então, esse aqui é um exemplo de como o mesmo instrumento, né, a mesma caixa, a gente pode ter duas abordagens completamente diferentes e utilizar aqui microfones também completamente diferentes, tendo em vista se a gente quer captar ou pressão ou detalhes, sutilezas. Tá, pessoal? É a mesma coisa um amplificador de guitarra, né? Aqui eu mostrei para vocês um dinâmico. Agora, se eu fosse gravar aqui uma guitarra, um jazz, por exemplo, uma guitarra limpa, sem distorção, só fazendo os arranjinhos com um pouquinho de reverb, delay, sabe? Uma guitarra bem brilhante. Eu poderia sim usar um condensador aqui para captar as regiões mais altas, né? mais agudas da guitarra, sem problema nenhum, tá bom? Por quê? Porque daí eu estaria interessado mais em captar detalhes, sutilezas da guitarra do que pressão. Por isso que eu falo, sendo bem repetitivo, sempre se pergunte, eu quero captar pressão ou sutilezas e detalhes? E aí você vai ter a resposta de qual microfone você deve utilizar para cada ocasião. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, a gente tem
propósitos mistos, né? Isso aqui é uma gravação de bateria padrão, tá? Então, olha só, aqui na caixa, tá? Nas duas caixas, no bumbo e nos tons e tambores, a gente tem microfones dinâmicos, tá? Isso aqui, ó, é um microfone de cápsula grande, pessoal, mas é um dinâmico. Provavelmente é o Sennheiser MD421, que é um ótimo microfone para tons, mas custa mais de R$ 2.000 cada um, né? Então não é assim o que a gente chamaria de custo-benefício, mas é um excelente microfone, tá? Então, ó, a gente tem aqui microfones dinâmicos na caixa, no bumbo e nos tons, mas aqui no chimbal e nos pratos, né, a gente tem microfones condensadores, né? Por quê? Porque na caixa, no bumbo e nos tons a gente quer captar a pressão da batida da baqueta nas peles. Já no chimbal e aqui nos overs, né, que estão pegando os pratos, tá? A gente quer captar o quê? Os detalhes dos pratos, os brilhos dos pratos, a maciez do som dos pratos, né? Aquele brilho gostoso de se ouvir. Então, é propósito misto, porque aqui na bateria nós estamos utilizando um conjunto de dinâmicos com condensadores, tá? Esses dois microfones aqui em cima, pessoal, tá? A gente chama de overs, porque eles ficam por cima, né? Over, né? Ficam por cima da bateria. O propósito deles é captar o prato e a soma das peças, mas mais em evidência ainda os pratos, tá bom? Então a gente tem dinâmicos e condensadores trabalhando juntos para a gente conseguir extrair o máximo possível do som dessa bateria, tendo propósitos de pressão e detalhes simultaneamente, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma gravação de coral, tá? Então, olha só, aqui a gente só está utilizando microfones condensadores. Por quê? Porque a gente não quer captar pressão aqui dentro, correto? Não tem pressão do coral. A gente quer captar a abrangência das vozes, o brilho das vozes. A gente quer captar a totalidade daquelas sutilezas, dos detalhes do som, da respiração, do diafragma vibrando, do crescente sonoro quando as pessoas estão cantando, tá? E você pode ver que esses condensadores, eles não estão colocados, né, muito próximos, correto? Por quê? Porque o condensador, se você tivesse aqui, por exemplo, os dinâmicos, pessoal, e você afastar tanto assim das vozes o dinâmico, ele capta muito pouco. Lembra? Ele é muito menos sensível. Agora, o condensador, ele é bem sensível. Então, mesmo a gente afastando ele aqui um pouco das vozes, eles vão estar pegando aqui a massa desse coral por completo, tá? Então, esse microfone aqui, ó, vai captar todo esse naipe de vozes, tá? Esse microfone aqui vai captar todo esse naipe de vozes. Então, os condensadores são ótimos quando você quer captar essa ambiência, tá? Essa soma de todos os áudios sendo tocados ao mesmo tempo no mesmo ambiente controlado, tá? Então, a gente utiliza muitos condensadores como microfones de ambiente, tá? Então, ó, esse microfone, por exemplo, não vai estar colado na voz desse senhor. Ele está afastado para gravar a voz desse senhor, dessa mulher, somados, tá? Para a gente ter aquele som maciço no final. Agora, pessoal, aqui uma parte um pouco mais técnica, tá? Dos microfones. Esse aqui é o padrão polar de captação. Agora nós não estamos mais falando de dinâmicos ou condensadores, tá? A gente tem aqui agora 4 subdivisões de microfones, tanto dinâmicos quanto condensadores. Os cardioides, os supercardioides, os bidirecionais e os omnidirecionais, tá? O que isso significa? Bom, pessoal, alguns microfones, tá? A maioria deles são feitos para captarem com mais precisão aquilo que está sendo falado na frente da cápsula, tá? Então, a maioria dos microfones que você tem à disposição, tanto ao vivo ou em estúdio, eles são montados para favorecer o som que está vindo na frente deles, né? Correto? Você pega o microfone na mão, você fala na frente da cápsula e essa cápsula está focada em captar o som que está vindo diretamente na frente da cápsula. Esses são os microfones cardioides, pessoal.
São os microfones mais comuns que você pode encontrar, tá? E a palavra-chave para você entender é que eles têm uma captação frontal, tá? Então, sempre que você vê esse desenho aqui, ó, numa folha técnica, num folheto técnico de um microfone, quer dizer que ele é um microfone cardioide, né? Essa aqui é a cápsula do microfone, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, e esse microfone está focado em captar a parte da frente, tá bom? O supercardioide, pessoal, tá? Ele está focado também em captar a parte da frente, mas ele também recebe um pouquinho de áudio vindo por trás, tá? Então, o supercardioide, ele tem uma captação frontal, ele recebe um pouquinho de captação também na parte traseira dele, tá? Tem também o hipercardioide, eles são mais difíceis de serem encontrados, mas eles são mais utilizados para quem produz vídeo. Já viram aqueles microfones tipo shotgun, que parece uma arma mesmo, uma espingarda, bem fininhos, né? Eles são super focados, são utilizados em entrevistas ao vivo, ao ar livre, né? Para você conseguir pegar certinho a voz da pessoa ali, do entrevistador, do entrevistado. Então eles têm um direcionamento muito forte, não são tão utilizados em estúdio, tá? A gente tem também, pessoal, os bidirecionais. Tá? Então, olha só, aqui está a figura de captação de um microfone bidirecional. Ele é fácil de reconhecer porque ele forma aqui como se fosse um 8, né? É por isso que os microfones bidirecionais também são chamados de microfones figura 8, tá? Então, olha só, assim como o cardioide, eles captam aqui na parte da frente, tá? Igual o cardioide. Porém, eles também captam aqui na parte de trás, tá? Só que eles rejeitam o que vem pelos lados. Então, captam aqui na frente e captam aqui atrás. Então, uma mesma cápsula de microfone pode receber o som na frente e com a mesma sensibilidade também receber som vindo da parte de trás, tá? Uma pergunta que sempre me fazem é: então assim dá para você gravar uma dupla sertaneja, né? Um aqui, um de cada lado e gravando. Não, pessoal. Dupla sertaneja, tá? Ou um dueto de vocais, a gente sempre grava um de cada vez para a gente ter um controle máximo sem vazamento da voz um do outro, tá? O bidirecional, ele tem outros usos, outras aplicações que daqui a pouquinho eu vou explicar, tá? E por fim, pessoal, a gente tem o omnidirecional, tá? O omnidirecional, ele capta de todos os ângulos, tá? Então o cardioide capta só na frente. O supercardioide capta na frente e capta um pouquinho atrás. O bidirecional ou figura 8, ele capta tanto na frente quanto atrás na mesma proporção, mas rejeita as laterais da cápsula. Já o omnidirecional não rejeita as laterais, nem a frente nem atrás, ele capta de todas as direções, tá? Todas as direções. Agora, ó, presta muita atenção aqui no que eu coloquei, ó, cuidado com o tamanho da sua sala. Como assim, cuidado com o tamanho da minha sala? Olha só. Parece que é muito legal você ter um microfone que capta de todas as direções, né? Quer dizer que você vai ter, assim, uma abrangência muito maior da captação. Sim, mas quando a gente tem uma sala pequena, pessoal, de gravação, por exemplo, uma sala como a minha aqui, de 16, 17 metros quadrados, que é considerada uma sala pequena, pequena para média, mais pequena do que média, tá? Quando você tem um microfone omnidirecional, desculpe, quer dizer que ele vai captar tanto o som que está vindo aqui da frente, né, de um violão, por exemplo, e também o som do violão que vai bater lá nas minhas paredes aqui atrás do estúdio e vai voltar para o microfone, tá? Quando eu tenho um microfone cardioide, eu estou gravando uma voz aqui na frente, ele vai captar o som da voz, né? E o som da voz também vai bater lá na parede de trás do estúdio, mas quando esse som retornar para o microfone, aqui a parte traseira não tem tanta captação, correto? Então eu não tenho tanto problema com reflexões. Agora, se eu tivesse um microfone omnidirecional, quer dizer que eu vou gravar a voz aqui na frente do microfone, o som da voz também vai refletir na parede de trás aqui do meu estúdio e quando esse som voltar para o microfone, vai encontrar uma cápsula que capta tão bem quanto a cápsula frontal e as laterais também. Então, numa sala pequena, onde o som vai refletir nas paredes mais próximas e voltar para o microfone, você vai ter um problema aqui, quem sabe, de conflito de fase, que é algo que a gente vai ver lá na parte de mixagem,
tá? Ou de ondas de reflexão que estão voltando para o microfone, estão sendo captadas com a mesma força que a onda principal, tá? Então a gente não quer isso. Quando você tem uma sala de gravação muito grande e você quer captar a ambiência lá no fundo da sala, colocar um omnidirecional lá é muito interessante. Agora, em salas pequenas, pessoal, tá? O meu conselho para você é: use sempre microfone cardioide, tá? Que vão captar aqui na parte frontal. Todos os meus microfones aqui do estúdio são cardioides por causa do tamanho da sala. Então, se você tem uma sala ali de 40, 50 metros quadrados e você quer aproveitar e captar a ambiência da sala, né, o som ali no fundo da sala, tudo bem. É legal você ter ali um omnidirecional, um bidirecional. Agora, se você não quer lidar com problemas acústicos da sua sala e tem uma sala menor do que 25, 20 metros quadrados, trabalhe somente com microfones cardioides, tá bom? Olha aqui. Olha que interessante. Esse aqui é um microfone, pessoal, que ele é multi-pattern, tá? O que é um microfone multi-pattern? É um microfone condensador e olha só essa parte aqui, ó. Estão vendo? Eu dei um zoom aqui para vocês verem, ó. A gente tem uma chavinha aqui que tem uma bolinha duplicada, né? E uma bolinha com um aspecto um pouco mais... Bom, eu nem sei como descrever isso aqui, melhor mostrar no desenho para vocês. Isso aqui, pessoal, é um microfone multi-pattern. O que quer dizer? Quando você alterna essa chave aqui, esse microfone tem a capacidade de alternar entre os vários tipos de padrão polar de captação. Então, esse microfone aqui, ó, se eu jogar ele aqui para a esquerda, tá vendo esse círculo inteiro aqui, ó, completo? Aqui, ó, ele vira um omnidirecional. Se eu deixar essa chavinha aqui no meio, tá vendo essas duas bolinhas que tá formando aqui um 8 deitado? O que é o 8? É o bidirecional. Olha só, ele vai captar na frente e vai captar atrás e vai desligar a captação dos lados. E se eu deixar a chavinha aqui para a direita, ele vai ligar o quê? Ó? Ó, esse desenho aqui, ó, dessa projeção para frente e tem um buraquinho aqui atrás, né? É aqui, ó, projeção na frente e tem uma rejeição aqui atrás. Então ele vira um cardioide. Então esse microfone aqui, pessoal, ele é multipolar, tá? Ele pode ser tanto omnidirecional, tanto bidirecional, quanto cardioide. Então, esse aqui é um microfone que você poderia alternar entre 3 padrões polares de captação, tá? Esses microfones multipattern, pessoal, não são todos condensadores que são. Alguns são, outros não. Então, alguns você pode comprar que ele vem com várias figuras de captação. Mas, como eu disse para vocês, se você não souber o que você está fazendo, você pode chegar lá, nossa, que legal, esse microfone aqui eu posso usar de 3 formas, ele vira um omnidirecional, vou levar para minha sala. Se a sua sala for pequena, o omnidirecional, captando de todas as direções, só vai te atrapalhar, tá? Então você não perde em nada tendo só o microfone cardioide. Não pague a mais por features, né? Por vantagens que você não vai utilizar em estúdio, tá bom? Trabalhe no começo só com cardioide para você aprender como se trabalha com gravação, com captação. E depois, quando você aprender a trabalhar com sala, com acústica, com ambiência, tá? Com microfones de room e ambience, aí você compra um microfone multipolar para você também ter outras figuras de captação, tá certo? Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem uma situação ao vivo, onde esses microfones aqui, né, do vocal, são cardioides. Ah, por que você não pegou um exemplo de estúdio? Porque aqui um exemplo perfeito, pessoal, de por que a gente utiliza o microfone cardioide ao vivo, tá? Olha só, esse microfone aqui está captando esse vocal feminino, correto? Ele é um microfone cardioide e a projeção dele está para frente, ou seja, tudo que a moça está cantando está vindo direto de encontro com a cápsula na posição que ela mais está captando. E o que nós temos aqui atrás do microfone, pessoal? Temos um monitor de áudio, um retorno de palco, correto? E aonde esse retorno está jogando som? Está jogando som aqui no microfone, né? Nas costas do microfone, correto? Nós aqui está tudo bem, por quê? Porque o cardioide ele está recebendo o áudio frontal e está rejeitando o áudio traseiro.
Então, para nossa sorte, aqui a gente não vai ter problema. Por quê? Porque esse microfone está apontado para a boca dela, né? E esse áudio que está vindo aqui do monitor está sendo rejeitado pela cápsula, tá? Quando esse microfone aqui não está bem posicionado, tá? Ele acaba recebendo o som do monitor, amplificando esse som, que vai voltar para a mesa, que vai voltar para o monitor, que vai amplificar esse som e vai causar a famosa, famigerada microfonia, pessoal, tá? Então, microfonia é isso, é uma realimentação de sinal entre o microfone e o retorno de palco, tá bom? Geralmente, o técnico menos experiente vai lá e abaixa os agudos, né? Porque ele acha que, como microfonia é um barulho agudo, o problema está nos agudos. E não, microfonia é problema de ganho de microfone e posicionamento entre microfone e retorno de palco, tá? Agora imagina, pessoal, se esse microfone aqui ele fosse um bidirecional, que capta tanto porque a parte traseira capta tanto quanto a parte frontal. Isso aqui seria impossível de acontecer, né? Porque a parte traseira do microfone estaria captando todo o som desse retorno aqui. E a gente teria muita microfonia aqui no palco, tá? Então, os cardioides são utilizados ao vivo por causa disso, tá? De rejeitar essa parte traseira aqui dos retornos. E aqui, pessoal, também ó, a gente está utilizando o microfone dinâmico para captar esse cubo de guitarra, né? E aqui a gente tem um condensador aqui captando somente os pratos da bateria. E trabalhar com condensador, pessoal, ao vivo é muito complicado, porque olha só, a gente tem aqui um amplificador de guitarra, tem um retorno de palco. Se esse microfone da moça fosse um condensador, esse condensador estaria captando tudo. Olha, a bateria atrás dela estaria sendo captada, esse cubo de guitarra estaria sendo captado, tá bom? Tudo aqui no palco estaria sendo captado por esse condensador, porque eles são muito sensíveis, são muito abrangentes, mas como ela é um dinâmico e é um cardioide, então a gente sabe que esse microfone aqui tem uma captação mais focada aqui, não é tão sensível para captar o palco, e ele tem uma projeção de captação na maior parte na frontal e vai rejeitar esse monitor aqui atrás, tá? Então, você já sabia que esse microfone aqui é o certo para usar no palco, né? Dessa forma, mas agora você sabe por que a gente utiliza um microfone dinâmico e cardioide no palco, tá? Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de dois microfones bidirecionais sendo utilizados, tá? Isso aqui é uma gravação de backing vocal para algum CD, tá? Não é o vocal principal que está sendo gravado, porque a gente tem aqui vários vocais, né? Ou é um backing vocal ou é um naipe de um coral que está gravando. Então a gente tem dois microfones bidirecionais e dá para notar que eles estão invertidos, né? Então tem um microfone aqui embaixo, bidirecional, captando esse lado e esse lado. E esse microfone bidirecional está captando esse lado e esse lado. Esse microfone aqui está rejeitando essas laterais e esse microfone de cima rejeitando essas laterais, tá? Então isso aqui é um exemplo de como a gente pode utilizar o microfone bidirecional para captar uma soma de vozes, né? Ou uma soma de naipes. Ah, eu não tenho um microfone bidirecional, o que eu posso fazer? Dois microfones condensadores fariam o mesmo trabalho. Tá, pessoal? Sem problema nenhum. Isso aqui é um caso muito específico e os bidirecionais também têm usos bem específicos e não é algo assim que eu nunca cheguei aqui no estúdio e pensei, nossa, eu tinha que ter um microfone bidirecional para essa captação. Não. Tudo que você faz com um microfone bidirecional, você também pode fazer com dois microfones condensadores, tá bom? E aqui, ó, a gente tem, pessoal, o omnidirecional. Olha só. Esse microfone colocado aqui, o que ele está captando, pessoal? Né? A gente teria um microfone condensador aqui para captar o violino, outro para captar o cello, outro para captar essa viola. E a gente colocaria o omnidirecional aqui no canto, que vai captar o quê? A soma de todos esses instrumentos. Tá? Então, lá na hora da mixagem, eu teria o som direto do violino, o som direto do violoncelo e o som direto da viola pelos seus microfones direcionais, cardioides, e teria também um outro canal lá na minha mix, que seria esse microfone omnidirecional, que me ofereceria esse som da sala, da ambiência, da soma de todos os fatores. Tá? Isso deixaria o meu som maior, né, mais abrangente, com aquele aspecto com mais reverberação, né, mais clássico.
Então, os omnidirecionais são ótimos quando você quer captar a abrangência, a soma da sala inteira, tá? Olha aqui, ó, nessa bateria, por exemplo, a gente tem os microfones dinâmicos captando os tons, né? Microfone dinâmico captando o bumbo, microfone condensador aqui em cima, não dá para ver, mas são condensadores captando os pratos, como a gente viu na outra foto. E olha aqui, ó, fora de foco na foto, né? Mas está aqui, ó, aqui no shock mount. A gente tem um microfone omnidirecional que vai captar o quê? O som total da bateria. Esse microfone aqui, pessoal, é chamado de Room Mic, tá? Room, R-O-O-M, né? É o microfone de quarto ou microfone da sala. O som dele não é nem do bumbo, nem dos tons, nem dos pratos. É o som da bateria total. Então, lá na hora da mixagem, o produtor vai ter os microfones direcionais, né? Da caixa, do surdo, do bumbo, dos tons, dos pratos. E vai ter essa opção aqui de ter um microfone que captou o som da bateria na sala. E esse microfone aqui pode ser utilizado na hora da mixagem para fazer muitas coisas. Compressão paralela, New York Compression, Trash Room, super compressão, equalização exagerada. Tem várias técnicas para administrar esse som aqui. Mas é um som geral, tá? Então, então aqui a gente tem o caso dos cardioides que estão captando as peças direcionais, né, focados nas suas peças, e um omnidirecional para captar a ambiência, a soma da sala, tá? Olha aqui, pessoal. Isso aqui é um dos meus sonhos para um dia poder acompanhar ao vivo. Uma gravação de orquestra, né? Provavelmente aqui está sendo gravado para uma trilha de filme, curta, alguma coisa assim, tá? Mas isso daqui é fantástico. Se você procurar lá no YouTube depois, vai ter John Williams gravando os temas de Star Wars, Superman, Indiana Jones, Harry Potter com orquestra. E é coisa linda você ver a regência ao vivo e os produtores lá na sala técnica cuidando de 100, 150 canais ao mesmo tempo para que tudo soe de forma controlada. Mas olha só, a gente tem os microfones aqui de cada naipe, né? Os microfones cardioides direcionais. E aqui em cima, nos pedestais, nós temos microfones omnidirecionais que vão captar o quê? A soma do som da orquestra, tá? A soma do som de todos os naipes tocando ao mesmo tempo. Depois, na mixagem, o produtor, o técnico de gravação vão sentar e vão ouvir o som dos naipes principais captados pelos microfones cardioides, né, direcionais, e o som também desses microfones omnidirecionais que captaram a soma da orquestra inteira. Ao juntar os dois, você tem aquele som de orquestra enorme que você ouve nos filmes, mas nunca imaginou como que fosse feito na realidade, tá? Então é assim, pessoal, que a gente combina cardioides, bidirecionais, omnidirecionais, mas de início, olha só, toda vez que os omnis estão sendo utilizados, olha o tamanho desse espaço, né? Aqui tem muita acústica, tem muito espaço para o som trafegar, chegar nesses microfones. Então, se você tem um pequeno espaço, utilize microfones cardioides para não ter dor de cabeça. E aí escolha entre dinâmicos e condensadores, sempre visando ou pressão ou detalhes, dependendo daquilo que você quer captar nesse projeto. Tá, pessoal? Esse foi o fim dos slides, tá? Que eu queria mostrar para vocês. E agora eu tenho aqui alguns exemplos de áudio para vocês poderem ouvir, tá? É bom que vocês estejam no mínimo, pessoal, com fone de ouvido para poder ouvir as diferenças aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma faixa, pessoal, com guitarra, outra com violão e outra com voz, gravadas aqui no estúdio, no curso de gravação de outras turmas, tá? E aqui a gente tem a guitarra gravada com condensador, e a mesma guitarra, mesmo amplificador, gravado com o dinâmico. Então, vou soltar aqui para vocês ouvirem, tá? Então, olha só. Primeiro, a gente vai ouvir aqui a guitarra gravada com o microfone condensador, o amplificador, tá? Um som bom, né? Um som de guitarra mesmo, base, com distorção, com tudo, né? Nada de errado nisso. Mas olha só agora essa mesma guitarra gravada com microfone dinâmico, tá?
Primeira coisa que você notou é que não existe uma diferença absurdamente, né, enorme entre um e outro, correto? Mas existe sim uma diferença aqui pequena, sutil. Olha como o condensador aqui, ele é legal, né? Ele capta todos os detalhes, mas ele não capta com tanta força, com tanta pressão como o dinâmico, né? Então olha só, de novo o condensador. Agora o dinâmico. Percebendo que o dinâmico ele é mais agressivo, ele lida melhor com essa pressão, ele tem um som mais rock and roll assim para essa guitarra, né? Ó, de novo, condensador. Dinâmico. Ou seja, eu, nesse caso, obviamente, se eu estivesse gravando essa guitarra, eu escolheria o microfone dinâmico. Ele me oferece um timbre com uma pressão maior, os transientes estão mais fortes, estão mais agressivos, do jeito que eu quero essa guitarra. Agora, se eu só tivesse um condensador à disposição, eu poderia gravar também com qualidade. Mas se eu tivesse tanto o condensador quanto o dinâmico à disposição, é óbvio que aqui o dinâmico seria a minha escolha principal, tá? Vamos agora, pessoal, para o violão. Mesma coisa, tá? Isso aqui foi um aluno do curso que gravou. Eu tenho um violão gravado aqui com microfone condensador e o mesmo violão, mesmo músico, mesma palheta e na mesma posição a gente gravou esse violão com microfone dinâmico, tá? Então, primeiro, olha só, o condensador. Agora esse mesmo violão com microfone dinâmico. Vocês perceberam que aqui o dinâmico, pessoal, ele tem uma captação mais fechada? Ele captou bem o violão, porém, ele teve um som um pouquinho mais médio. Ele não chegou nos agudos que o condensador chegou e os graves não foram tão bem representados quanto no condensador. Isso prova aquilo que eu disse lá no comecinho dessa aula, que o dinâmico ele tem uma captação mais fechada e o condensador ele consegue responder aos graves e agudos, né, principalmente subgrave e sobreagudo, de forma mais natural. Então olha só, olha como no condensador eu tenho muitos detalhes, né? Eu ouço a palhetada certinho, eu ouço o brilho das cordas, o barulho das cordas, e no dinâmico isso fica um pouquinho mais, menos audível, menos claro, tá? Então olha só, de novo condensador. Dinâmico. Tá? Isso dá para fazer, pessoal, boas gravações com microfone dinâmico com violão. Porém, com o condensador, a gente consegue um timbre mais completo. Tá bom? Aqui não tem melhor nem pior. Tem aquilo que cada um acha mais adequado, né? Eu sempre prefiro o som do condensador para o violão porque ele me entrega um som mais acústico, tá? Mas existem boas gravações feitas com violão, com microfone dinâmico também, tá? O último exemplo aqui, pessoal, é um vocal, tá? Então, mesma coisa, é a mesma cantora, na mesma posição da voz, tá? Primeiro com o condensador e depois com o dinâmico, cantando o mesmo trecho da mesma música, tá? Então, ó, primeiro o dinâmico. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. E agora o dinâmico. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. O que eu posso dizer é que o condensador conseguiu pegar aquele arzinho dos agudos da voz e deixou também a voz com mais profundidade, né? Eu consigo ouvir melhor aqui as diferenças entre as partes mais baixas e mais altas da voz do que com o microfone dinâmico, tá? Então, olha só, de novo, condensador. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it
dinâmico. Some people want it all, but I don't wanna take it all. If it ain't you, baby. Tá? Nesse caso, eu escolheria de novo o microfone condensador. Na guitarra, o microfone dinâmico vence, mas no condensador, mas no violão e na voz, o microfone condensador, para mim, vence. Por quê? Porque na guitarra eu quero pressão, né? Transientes fortes, e no violão e na voz, os transientes são mais macios. Eu quero detalhe, sutileza, arzinho, respiração, ressonância. Então o condensador, para mim, vence. Nesse último caso aqui da voz, pessoal, a voz no dinâmico também ficou boa, né? Entra naquilo que a gente falou lá na primeira aula. Quando a fonte sonora é boa, dá muito trabalho de você fazer uma gravação ruim, tá bom? Então, como nesse caso aqui, essa cantora ela é muito boa, tem uma voz linda, excepcional, né? Cantando uma música aqui da Whitney. E mesmo se eu gravasse essa voz dela com microfone dinâmico, ainda soaria muito bem e você iria gostar de ouvir, porque a fonte sonora é muito boa. Então, quando a fonte sonora é muito boa, mesmo que você não faça a escolha adequada do microfone, você vai ter um resultado bom na sua gravação, tá? Mas como a gente não lida todas as vezes com fontes sonoras muito boas, excelentes, né, no máximo da qualidade, então é bom a gente saber quais são os aspectos técnicos para tomar a decisão de qual microfone utilizar em cada ocasião, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha ficado didático. Hoje foi uma aula sobre aspectos gerais dos microfones, tá? E na nossa próxima aula a gente já vai entrar com padrões de microfonação para cada instrumento. Quais as diferenças de você mover o microfone um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Quantos microfones que eu posso utilizar ao mesmo tempo? Tudo isso a gente vai ver como abordagem na nossa próxima aula, tá? Então, qualquer dúvida, utilizem o grupo lá para a gente conversar, tá bom? Revejam esse vídeo sempre que tiverem dúvidas, tá? E não existe dúvida besta, pessoal, tá bom? Dúvida besta é aquela que não é perguntada, que não é feita, tá? Estamos todos lá para a gente trabalhar junto, evoluir junto, compartilhar experiência. E eu dependi de muitas pessoas para me esclarecer as minhas dúvidas bestas lá no início, para que hoje eu pudesse trabalhar com profissionalismo na área de gravação e produção musical. Então eu quero ter essa mesma disponibilidade com vocês ali dentro, tá? Perguntem, conversem, tirem todas as dúvidas e vamos junto aqui do básico até o avançado em tudo aquilo que a gente puder em gravação e produção musical, pessoal. Um abração para todos, tá? E até semana que vem.